Olá, pessoal! Hoje nós estamos em mais um Puxa Cadeira, nosso episódio 3, e o convidado de hoje é o professor Rodrigo Albuquerque, um amigo especial, uma pessoa com quem eu pude ter a honra de trabalhar, com quem eu pude ter a honra de aprender bastante. E eu convidei o Rodrigo hoje para conversar conosco sobre a análise de textos na sequência didática. Análise de texto na sequência didática, uma análise linguística, muitas vezes pode parecer uma coisa extremamente difícil, extremamente complicada para o professor que nunca fez, ou que ao tentar fazer, não encontra os caminhos mais fáceis, ou não encontra os caminhos mais razoáveis para resolver as questões linguísticas, ou para encontrar as questões linguísticas no texto. Então, o Rodrigo hoje veio dar uma ajudinha para a gente, conversar um pouco sobre isso, e vamos lá. Rodrigo, é com você. Olá, pessoal. Olá, Kátia. Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer esse convite tão especial feito pela Kátia, uma pessoa e uma profissional por quem eu tenho grande admiração, gratidão, carinho pelo saudoso tempo de caminhada que nós tivemos juntos, tenho muitas saudades. E, Kátia, assim, para além dos protocolos, é realmente um prazer estar aqui, né? Eu confesso que eu estou bastante nervoso com a situação, mas a minha vontade de aprender assistindo aos vídeos da Cida e da Paula e aqui trazer uma pequena contribuição é maior do que esse nervosismo. Bem, eu inicio minha fala a partir do início da minha jornada no universo das sequências didáticas, né? Como você bem sabe, Kátia, o meu primeiro contato com essa metodologia, que até hoje eu uso e reflito muito sobre a metodologia, se deu a partir de você, né? Então, foi a partir da metodologia que eu pude ver os pressupostos socio-interacionais, de fato, na prática, né? Não era algo abstrato para mim, né? E nós trabalhamos juntos em uma instituição privada aqui no Distrito Federal, e não só estudamos, como adaptamos para a nossa realidade sociocultural o modelo tão primoroso do Dole e seus colaboradores, né, que foi um texto publicado lá em 2004, para o português brasileiro, na verdade traduzido, né, e eu achava instigante a gente adaptar isso à nossa realidade sociocultural. Então, são estudantes universitários de diferentes formações, né? E o contexto brasileiro também que prevê essas adaptações. Então, à ocasião, nós trabalhávamos com o ensino de língua portuguesa ancorado nas orientações metodológicas da SP, que é a sequência didática, em distintos cursos de graduação. Eu especialmente atuei em cursos da área de saúde, né, o que para mim foi bastante enriquecedor, porque eu tenho uma outra formação na área de saúde, eu também fiz uma graduação em fisioterapia, e eu me lembro que os alunos elogiavam bastante a metodologia, era muito frequente, porque eles diziam assim, professor, eu sinto que eu estou atuando como profissional por meio desses textos, e para mim era muito gratificante. E hoje em dia eu atuo no curso de Letras PBSL, que é Português do Brasil como Segunda Língua na UNB, na Universidade de Brasília, né? É uma licenciatura que prepara futuros professores e futuras professoras para trabalharem com português como língua não materna, né? E, especificamente na disciplina de laboratório de redação, meus estudantes constroem sequências didáticas. E a gente tem achado assim, a experiência incrível. E eu finalizo, talvez, essa pequena introdução com um pensamento da Rojo, que eu acho que vem muito ao encontro desse percurso que eu tive com as sequências didáticas, né? Num texto sobre materiais didáticos, ela situa a sequência didática no meio do caminho. Ele nem é um livro didático que é rígido, e nem é folha avulsa, né? Folhas avulsas, na verdade, que traz um caos, uma não sequencialidade, de certa forma. Então, a sequência didática, ao mesmo tempo, ela não tem a rigidez do livro didático, nem a assistematicidade de folhas avulsas. Então, acho que essa é uma grande contribuição já que tem me motivado a trabalhar com a sequência didática. Sim, a gente conversou sobre isso no último Puxa Cadeira, no último episódio com a Paula, que a Paula também usou uma expressão muito interessante. Ela disse, a sequência didática, ou o trabalho com a sequência didática, ele é uma trilha e não um trilho. Né? Eu achei essa analogia muito interessante também.
porque ela é o caminho que você percorre, e não uma estrada rígida, não um caminho pré-existente, né? Porque o trilho é algo que alguém construiu e está pré-existente, você só vai caminhar por cima do trilho. E a trilha não, a trilha é uma sensação de você desvendar algo, você abrir caminhos. E é isso, e pensando nisso, Rodrigo, pensando nesse abrir caminhos, que eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre como é essa análise de texto dentro da sequência didática, né? Porque a BNCC agora traz, o professor oficializa como um documento nacional que a análise linguística é o caminho de tratamento da gramática, é o caminho de tratamento do olhar sobre o texto, enfim, de compreensão e interpretação do texto para esse aluno, né? Como o professor vai mediar isso com o aluno. E eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, porque também foi um desafio muito grande para a gente construir essa análise linguística como professor e levar o aluno a construir isso no processo de aprendizagem, né? Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Sim, exatamente. Eu acho que desde que eu me entendo por professor, que há uma discussão da gramática contextualizada e ela nunca acontece, né? Nem vou por esse rumo que eu acho que a gente já sabe, né? Mas eu vejo que a ASD traz uma relevância imensa para essa perspectiva que você traz da análise de texto, análise linguística, né? Primeiramente porque o modelo ele tem uma ancoragem muito vygotskiana, então ele traz uma diagnose e seleciona na verdade, faz a diagnose mesmo dos conhecimentos que o estudante tem, inclusive de análise linguística, né? Que transcende essa questão da gramática normativa e da gramática até, né? Então, se a gente trabalha com a concepção de análise linguística, a concepção que eu trabalho está muito inscrita no Broncar, que concebe gêneros como formas semiotizadas de linguagem. Então, para mim, a análise linguística ela envolve as semioses. O que são semioses? São os potenciais de sentido, né? Então, a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva de texto, né, nos módulos da sequência didática, que eu acho que é fantástico essa questão da gradativa progressão, inclusive na análise linguística, começando de questões mais basilares, de repente, de acentuação gráfica, coisas mais formais, se instanciando até questões mais pragmáticas do uso, né? Se a gente pega, por exemplo, uma categoria gramatical bastante rígida, que seriam os pronomes possessivos para a gramática normativa. Se eu digo assim, minha filha, você não sabe do que você está falando, esse minha já não tem mais esse valor de posse, ele tem um valor pragmático distinto, né? E, sobretudo, para o ensino de segunda língua, isso é bastante importante, porque o brasileiro nativo, ele tem essa noção, mas o estrangeiro não, nem sempre. Consegue inferir os sentidos, né? Exatamente. E o aluno que já tem esse conhecimento, ele não precisaria fazer esse módulo, né? Não precisaria vivenciar isso como uma repetição, como se ele fosse uma tábula rasa. E eu acho que é incrível como eles trazem o texto para a cena, para o protagonismo, né? E a análise linguística, na verdade, ela emerge desse texto. Ela emerge. E a gente percebe que o modelo ele é tão interessante que ele integra o oral e o escrito. E isso está muito em consonância com as nossas práticas culturais, porque a gente não fica num gênero só oral. Eu poderia estar aqui fazendo uma anotação. Eu estou em 2 gêneros em modalidades distintas. E por que a escola vai engessar isso? Por que a escola vai tratar análise linguística de modo separado, de modo estéril, né? Então, a gente pode perceber, e aí eu trago um pouco da Irandé Antunes, que ela traz um programa de gramática trabalhando em 3 níveis. A palavra, a frase e o texto. Então, eu brinco muito com os meus alunos que a gente pode fazer esse zoom, brincar com esse zoom. Ora focalizar a palavra no texto, ora focalizar o texto na palavra, ora focalizar a frase, ora trocar frases de contexto, perceber se são contextos análogos ou diferentes, perceber se aquela frase num gênero funciona de um modo, no outro gênero funciona do outro. Então, isso Desculpa, Rodrigo, mas isso que você está falando é muito interessante do professor que nos ouve aqui perceber, porque às vezes nós pensamos que
quando lemos um documento como a BNCC, ou antes da BNCC, os parâmetros curriculares, quando a gente se depara com um documento ou com um currículo escolar, muitas vezes o professor pensa, então eu tenho que trabalhar aqui a oralidade. Então hoje, na quarta-feira, eu vou trabalhar a oralidade. Amanhã, na quinta, eu trabalho a escrita. Na sexta, eu trabalho a leitura. O professor tem uma tendência, isso é uma cultura escolar, de fragmentar as habilidades e fragmentar os olhares sobre a linguagem. Porque isso não é só olhar sobre o texto material, é olhar sobre um todo, olhar sobre o sujeito que fala, o sujeito que pensa, o sujeito que usa essa linguagem. Então, o professor que está nos ouvindo aqui, isso é muito legal da gente falar para ele, né? Que quando nós olhamos para um texto, numa postura de um analista, daquele que vai se debruçar sobre o texto, que vai permitir que o texto faça exatamente isso, emerja questões que eu possa compreender e que o aluno possa compreender melhor aquilo que o texto se propõe a dizer, que a gente faça isso numa dimensão, numa superdimensão. Né? Que a gente não segmente a análise do texto, mas a gente possa... Essa sua ideia sobre o zoom, ela é muito clara para isso. E que a gente possa dar um zoom e focar num aspecto menor ou ampliar para um aspecto maior, mas fazer esse movimento de leitura, que é um movimento que permite expandir a compreensão do aluno leitor no processo de aprendizagem. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal do nosso professor que nos ouve aqui, o nosso interlocutor, entender que quando um documento fala análise linguística, quando o documento fala, você tem que ensinar a escrita, a leitura, a escuta e a fala, que isso está intrínseco dentro da materialização do nosso discurso, que é o texto. Que basta a gente conseguir, a gente se permitir entender aquilo e fazer o aluno se permitir. E é isso que eu acho que é a grande sacada, é a grande delícia de trabalhar com a sequência didática e com gêneros textuais. Sem dúvida. E eu trago um exemplo que eu acho que fica mais palpável, que é, de fato, tornar o estudante, a estudante, um analista da linguagem, né? E aí, por exemplo, como que a gente integraria esses 4 eixos contemplando a análise linguística, né? A gente poderia trabalhar com o gênero receita culinária, por exemplo, na escrita, então leitura e escrita, trabalhar com oralidade, programa de culinária, né, em que você traz outros recursos semióticos na retextualização, e a ferramenta de linguagem muito típica, né, da receita culinária são os verbos no imperativo, são os adjetivos que caracterizam os ingredientes, então a gente tem as sequências textuais injuntivas, descritivas, e temos ferramentas de linguagem por trás disso. O imperativo numa receita culinária, ele não soa, por exemplo, como impolido, diferentemente do imperativo em outros gêneros. Então, esse é um olhar de análise de linguagem que é interessante e que a metodologia nos possibilita. E tem uma coisa muito interessante também, nós vivemos, ainda que fôssemos já professores universitários, ainda que fôssemos professores já mestres em processo de doutoramento, nós fomos nessa época das nossas vidas, nós aprendemos a fazer. Isso é uma coisa que a sequência didática nos convida, como professor, nos convida a estudar, nos convida a descobrir coisas que a gente não sabe. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência de professor, a sequência didática coloca você numa situação de o quanto você sabe sobre esse texto, ou o quanto você sabe sobre as organizações, ou as possibilidades da linguagem para você enxergar no texto. Então, isso é desafiador, eu assumo que é desafiador. Para o professor que está em processo, é trabalhoso, sim, é um trabalho a mais para a gente, é muito mais trabalho do que você pegar um texto, dar para o aluno ler e perguntar o que você entendeu sobre esse texto, o que você tem para dizer sobre esse texto. Enquanto ele não enxerga, ele não tem muito para dizer. Né? O nosso papel é botar esse holofote no texto, é fazer o aluno enxergar aqui. Mas, como professores, a gente tem que enxergar antes. Então, essa proposição que agora se torna oficializada em todo o território nacional, ela vem contribuir com esse convite para que o professor aprenda e continue aprendendo sobre a linguagem, continue se reconhecendo como uma pessoa curiosa para saber coisas que não sabia. Ontem mesmo eu estava pensando num livro que nós lemos juntos, que era Cadeias de Referenciação, você lembra desse livro? E quando esse livro clareou coisas para mim no meio de um doutoramento, ou seja, eu não sabia de muita coisa, como não sei de muitas tantas hoje, e o processo de ensinar requer o processo de aprender com o professor. Isso que é
também fascinante na nossa profissão. A gente tem um aprendizado contínuo enquanto a gente se propõe a ensinar continuamente, né? E a análise linguística, ela para mim, ela é muito claro para mim que a análise linguística é esse convite. Um convite para o professor continuar estudando, continuar entendendo melhor os verbos, continuar entendendo melhor os elementos gramaticais, os tópicos gramaticais, expandir o olhar para além da gramática, como você mencionou algumas vezes, a semiótica que está na BNCC, ela é essencial para que esse aluno consiga compreender a dimensão dos diferentes gêneros textuais, as dimensões, né? A pragmática, que é quando você situa esse sujeito sócio-historicamente, e como é que isso se usa, por que usa, de que maneira se usa. Então, essas questões que são ganchos teóricos, elas são essenciais. E aqui eu fico muito feliz de abrir esse espaço para que a gente fale sobre essas coisas. A gente fale dessas coisas de uma forma mais simples, para que esse professor tenha acesso. Exatamente, exatamente. Eu acho muito bacana a gente pensar nessa perspectiva mais ampla, né, das ferramentas semióticas na análise de linguística, na análise de linguagem, justamente porque existe um mito que precisa ser desfeito, que é o mito da monomodalidade, né? Todos os textos são multimodais. Não existe texto monomodal. Até aquele que a gente acha que ele tem um negrito, ele tem uma caixa alta, que é um sentido que se torna saliente para a gente, né? Então, Rodrigo, você pode explicar para os nossos ouvintes aqui, para os nossos interlocutores, o que é o conceito de multimodalidade? Porque a multimodalidade está na BNCC e alguns me colocaram, Kátia, às vezes é difícil entender a multimodalidade, porque parece que tudo é multimodalidade, e é exatamente isso, né? Você pode explicar para quem está nos ouvindo? Posso em palavras bastante simples, né? Multi quer dizer vários, e modalidade, modos de linguagem, né? Uhum. Então, o texto ele tem diversos modos de linguagem, e não são modos que já têm um sentido pressuposto, eles estão em construção, né? Então, com bastante frequência, as pessoas associam a multimodalidade a um texto imagético, e não é somente o texto imagético, né? É qualquer texto que tenha múltiplos sentidos ali veiculando e múltiplas modalidades de linguagem. Então, seria isso. E os textos são multimodais. E como é importante o professor perceber essa multimodalidade e iluminar isso para o aluno, né? Mostrar isso para o aluno desde a mais tenra idade. Quando a gente fala aqui desse multiletramento, da multimodalidade, da semiótica, da pragmática, da análise linguística, na sua essência, tanto na sua forma gramatical, estrutural, da sentença, da sintaxe, da morfologia, enfim, dos aspectos gramaticais, como aquele que vai descrever a língua, como aquele que vai analisar a língua do ponto de vista do uso, do ponto de vista das relações, do ponto de vista das representações que essa língua, que essa linguagem, que esses textos trazem para a sociedade, né? Ou trazem para nós, usuários da língua. Quando nós falamos de análise linguística, nós falamos exatamente disso, é que você, como professor, não vai olhar o texto como um conjunto de sentenças, onde há um conjunto de regras que você pode mostrar pela gramática. Não, você vai olhar para o texto como um produto social, como um produto do indivíduo, que cria, que recria, que usa estratégias discursivas para se fazer existir, para se fazer comunicar. E isso a gente precisa começar a ensinar para as crianças desde quando a gente senta numa rodinha e vai conversar com crianças de 3, 4 anos. O que significa isso? Por que você disse assim? Por que a gente fala dessa forma? Por que nessa história acontece isso? As indagações que você faz no âmbito da oralidade com as crianças ainda pequenas também são análise linguística. Também podem vir a ser análise linguística de textos que essas crianças estão tendo contato. E é um processo da escolarização, essa análise vai se verticalizando, vai se tornando mais complexa. Então, a gente pode chegar lá no Fundamental 1, Fundamental 2, médio, e verticalizando os aspectos da gramática. Mas ainda que a gente fale todos os anos e aponte para os alunos que os pronomes existem, nós não estamos indo ao quadro escrever a relação dos pronomes do caso reto, os pessoais do caso reto. Nós estamos indo ao texto mostrar como funciona o pronome no uso real da língua. Isso eu acho que é a grande sacada.
É você entender que a gente vai falar de gramática sim, ninguém aqui, quando diz análise linguística, está na periferia do texto sem olhar para a estrutura do texto. Nós estamos em dimensões maiores, que são discursivas, e em dimensões também muito próprias do texto, que é a sua estrutura sintática, morfológica, a sua organização física, o layout do texto. Opa, meu fone caiu. O layout do texto. E aí eu acho que isso é muito legal, né, Rodrigo, de pensar isso. Porque às vezes o professor, aquele que não teve uma formação linguística específica, ele pode pensar que a formação linguística, ou que a análise linguística, ela não vai tratar a gramática como o aluno deve aprender, né? O que você pensa sobre isso? Diga pra gente qual o lugar da gramática quando você pensa em análise linguística. A gramática está dentro da análise linguística, né? Digamos que ela é uma fatia de uma grande pizza, né? E a gramática normativa é a azeitona dessa pizza, porque a gente tem várias gramáticas, né? A gramática é a língua em funcionamento. A gente não tem texto sem gramática e nem gramática sem texto na nossa perspectiva, porque a gente concebe língua e linguagem como quase que a mesma coisa, entendendo que o sistema ele não é supremo em relação ao uso, né? A gente trabalha no binômio forma e função, a gente não dissocia, não tira a importância da língua como sistema, como estrutura, né? E quando a gente está falando de pronome, a gente tem que falar de concordância, a gente tem que falar que seria a prototipicação do professor, mas a gente tem que falar também de referenciação. Será que quando eu retomo um nome com ele, com ela, eu estou assumindo a mesma relação de referenciação ou eu estou reconstruindo esse referente? É a mesma coisa de usar ele, usar o menino? Não. Então, essa também é uma relação que deve ser desenvolvida no estudo do texto, né? E a referenciação, ela vai se comportar de acordo com o gênero também, né? Há gêneros que vão convocar referentes tendo uma determinada leitura, diferentemente de outros. Então, eu posso chamar alguém de monstro numa interação e não ser tão ruim, chamar em outra e ser péssimo. Eu posso dizer assim, ele é o monstro da matemática, numa situação discursiva, que é um elogio, né? Agora, eu posso utilizar, ele é um monstro com a matemática, já pode trazer um outro sentido, né? Se eu mudo de gênero, esses sentidos podem ser outros ainda, né? Então, você usou uma palavra especial, Rodrigo, que você usou a palavra sentidos. E é exatamente isso, né? A análise linguística, a análise de um texto, seja esse texto oral, seja esse texto escrito, seja esse semiótico, seja o imagético, seja o texto, o semiótico em movimento, né? O vídeo, o cinema, o clipe, a música, seja esse texto no formato, no modelo, na maneira como ele se apresenta para a gente, o que a gente tem como caminho para se trabalhar a linguagem do ponto de vista da escolarização é a construção de sentidos. É a construção de sentidos para mim, que ensino, que analiso, que prepara a minha aula, e a construção de sentido por meu intermédio naquele com quem eu vou me relacionar na sala de aula, com aquele aluno com quem eu vou compartilhar. Porque também eu penso que essas mudanças não são só mudanças do ponto de vista teóricos, acadêmicos, não são mudanças do ponto de vista estrutural, legal, nos documentos oficiais, elas são mudanças intrínsecas no papel do sujeito professor, no papel do sujeito aluno, nas relações que se estabelecem na sala de aula. E na minha perspectiva de professor, quando a gente fala de todas essas questões que nós estamos conversando aqui nesse bate-papo, nós estamos falando essencialmente de que ser professor é compartilhar os sentidos, os pontos de vista, as percepções que eu tenho sobre o texto, com aquele outro leitor que mais imaturo do que eu, na posição de professora, precisa conhecer, precisa ter contato, precisa reconhecer aquilo que eu tenho para mostrar para ele. Eu acho que isso é sensacional, isso é um convidativo, isso é desafiador para nós, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que o professor, com essa metodologia,
ele possibilita esse olhar, né? Porque o texto é a unidade de sentido, né? A gente sabe que texto, o conceito de texto sofreu diversas alterações sociohistóricas, né? E hoje o que a gente tem é que o texto é uma unidade de sentido, ele tem um funcionamento pragmático, ele tem um funcionamento interacional, porque ele coloca interagentes em perspectiva, construindo esses sentidos conjuntamente, o sentido não está pronto no texto. São sujeitos também que são estratégicos, sociocognitivos, por isso que a linguística de texto, que é o ramo da linguística que estuda o texto, ela está nas bases sociointeracionais e sociocognitivas, entendendo que esse sujeito ele é estratégico, portanto cognitivo, mas estratégico em relação ao outro, a partir do outro e do texto. Então eu costumo dizer, a partir da Có e da Elias, que o texto ele se configura por mim, pelo outro e pela materialidade textual com seus vazios interpretativos. Eu acho que esse conjunto é que vai dar uma dimensão assim de que nós não estamos no controle como professores dos sentidos, porque eles são fluidos e, portanto, negociáveis, e, portanto, traz uma perspectiva muito gostosa que é de discutir essa provisório no texto, né? Então, talvez isso seja tão desafiador quanto instigante para a gente. Sim. Olha, Rodrigo, nosso tempo está chegando ao fim. Essa conversa foi ótima. Eu ficaria aqui, eu acho que umas 2, 3 horas só falando sobre isso. A gente fica costurando aqui, tricotando, porque é de fato prazeroso. É prazeroso pensar, é prazeroso ajudar o professor a pensar sobre isso. É prazeroso ser professor nessa posição, nessa perspectiva. Né? Porque quando a gente fala da perspectiva socio-interacionista, a gente está se posicionando nesse lugar de estar com o outro, de pensar socialmente num processo de interação como o sentido se constrói. E isso é a nossa praia, digamos, né? Vamos falar a verdade, essa é a nossa praia. Eu fico muito feliz, obrigada pela sua presença, acho que a gente vai voltar a ter outros puxa-cadeira, eu vou te puxar a cadeira para você sentar comigo e conversar sobre outras coisas, porque a ideia do canal é que a gente tenha diferentes tópicos à medida que a nossa conversa com os colegas vai acontecendo. Eu te agradeço de coração, eu deixo com você aqui as últimas palavras. Um beijo grande e obrigada por estar com a gente. Bom, Kátia, eu que agradeço. Eu queria fazer uma síntese, não devo demorar mais que 1 minuto ou 2, de algumas contribuições para esses professores, né? Eu trago aqui 4 contribuições em síntese, né? Pensar a análise linguística como uma forma semiotizada de se enxergar o gênero, né? Reconhecer 3 níveis, essa seria número 1. Número 2, reconhecer que um texto precisa transitar entre 3 níveis, micro, macro e meso. Micro, a palavra, a frase. Macro, as questões sociais, ideológicas, discursivas, e meso é o texto, que conjuga esses 2, né? Um terceiro ponto, trazer práticas pedagógicas que incluam níveis morfossintático, semântico e pragmático, sem trazer tanta metalinguagem. Um quarto ponto, penúltimo, há uma discussão da professora Silvia Vieira de 3 eixos de linguagem, que ela estuda fenômenos linguísticos considerando questões gramaticais, de sentido e de variação, que ela chama tripé. Então, quando a gente vai olhar para um fenômeno linguístico, considera-se esse tripé, que é a gramática, a interação e a variação da língua, né? E, por fim, as 3 esferas que a professora Inandé traz, que é a palavra, a frase e o texto. Então, são aspectos que eu acho que podem nortear e sulear esse professor, essa professora, para ter uma visão mais holística da gramática e, portanto, ampliar para uma análise linguística. E, no mais, eu convido você que está nos escutando para partilhar a sua experiência, né? Será que deu certo? Será que os alunos gostaram, estranharam, né? E a gente vai ficar muito feliz de ouvir.
Sim, eu vou deixar aqui o nosso contato. Quem quiser deixar uma mensagem, mandar um e-mail para mim, para o Rodrigo, nós vamos responder. Se você gostou desse vídeo, dê um like, porque a gente precisa dessa resposta para continuar fazendo, continuar pensando esse canal. E eu não disse no começo, vou dizer agora. O Rodrigo é um professor muito querido da Universidade de Brasília, está no departamento de Linguística. Ele anunciou no começo, mas eu faço questão de reforçar. E está perto de nós, é uma pessoa extremamente acessível e nós vamos estar aqui para responder o que você tiver curiosidade ou para compartilhar com você os nossos saberes. Muito obrigada e esteja conosco no próximo Puxa Cadeira. Um grande beijo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Tchau, tchau.